de que pode ser proclamado, era para Câmara estendida, não precisa, e a gente já proclama o resultado. No número 11, que é o conflito de competência 10.034.15/2024, da relatoria do desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, envolve, segundo o juizado da Fazenda Pública, a 7ª Vara de Fazenda Pública da capital do Recife, e o conflito, o voto do relator foi no sentido de fixar a competência para o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital. Era o voto, inclusive, originário do desembargador Valdemir Tavares. E aí a turma é uniforme e eu proclamo o resultado. A unanimidade de votos, julgou-se procedente o conflito de competência, fixando a competência do juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital para processar e julgar o feito, portanto, mantida a relatoria e a lavratura do acordo ao desembargador Antenor Cardoso. Número 12, uma situação parelha também, né? É o conflito de competência 50.201/2024, envolve o juiz da Vara de Executivo Fiscais da Comarca de Jabotão dos Guararapes e da primeira Vara da Fazenda Pública da Guararapes, de Jabotão dos Guararapes. A situação é a mesma e eu proclamo a unanimidade de votos, julgou-se procedente o conflito de competência, fixando a competência do juiz da primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jabotão dos Guararapes para processar e julgar o feito, mantida a relatoria ao desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior. E o número 13, deixa eu ver isso aqui. 13, também um conflito de competência civil, a número 51.242/76/2024, envolve a 2ª Vara de Fazenda Pública da capital e o juiz de direito da 31ª Vara Civil da Comarca do Recife, também da relatoria do desembargador Antenor Cardoso. A unanimidade de votos, em obediência ao artigo 29.3 do Regimento Interno desse Acordo de Justiça. Não, aqui não, está errado isso, espera aí. O voto do desembargador Antenor Cardoso não está aparecendo. A unanimidade de votos nos termos do artigo 29, inciso 3 do Regimento Interno do TJ, está errado, algo errado, eu sou muito copiado. Leia isso aqui, por favor. O voto do desembargador Valdemir veio total para o voto do desembargador Antenor. Isso precisa ser corrigido aqui nesse 13, viu, que está aqui. A unanimidade de votos deliberou-se pela redistribuição do feito ao órgão especial para apreciar e julgar o presente conflito nos termos do artigo 29.3 do Regimento Interno do TJPR. Então aqui a gente já tirou 3. Qual foi o que sai da pauta? Os processos da pauta número 28, me achando ele, que é o 000822164, inclusive tinha pedido sustentação oral, era da relatoria do desembargador Antenor Cardoso, está sendo retirado da pauta, na medida em que há prevenção do desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. E o 20, deu 20. Esse 20 quem foi pedir para retirar? Processo número 20 da pauta, que é o 28991,
85/2019, da relatoria do desembargador Antenor Cardoso, está sendo retirado da pauta a pedido do relator. Feito isso, vamos dar sequência com os processos para os quais houve pedido de sustentação oral, segundo a ordem de inscrição e até a presença na sala, porque tem algumas pessoas inscritas que não vieram. Vamos começar. Já está em condição? Desembargador Valdemir já em condição? Então vamos chamar. Número 7 da pauta. É da minha relatoria. Trata-se da apelação civil 22.824/24/2008. O relator sou eu, Luiz Carlos Figueiredo. É uma apelação civil, o assunto, a obrigação de fazer e não fazer. As partes envolvidas, município do Recife, versus Maria Verônica Ramos de Almeida e outros. De início, eu indago ao nobre procurador se é possível dispensarmos leitura de relatório. Por favor, presidente. Obrigado. Quanto aos colegas, eu creio que seria dispensável na medida que todo mundo tem e já votou, não é? Eu peço a Vossa Excelência, doutor Alisson, por gentileza, anuncie nome completo. Muito obrigado, presidente. Parte que está representando, número de OAB, para fim de anotação taquigráfica. Após isso, Vossa Excelência dispõe do prazo legal e regimental de 15 minutos para sua sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente, seus desembargadores, demais integrantes da turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Meu nome é Alisson Bezerra, procurador judicial do município de Recife, inscrito na OAB-PE sob o número 20.307. Senhores, o município do Recife interpôs a presente apelação em face de sentença da terceira vara da Fazenda, por meio da qual o ente público foi condenado ao pagamento de R$300 mil a título de danos morais, sendo 100 mil para cada particular, né? Esse valor da condenação por danos morais foi proveniente de um infortúnio, de um incidente envolvendo o imóvel localizado na Rua Velha, na Boa Vista, nos idos de 2006. Esse imóvel, ele ruiu e veio a afetar o imóvel vizinho, de propriedade de um comerciante, genitor e esposo das apeladas, e, infelizmente, esse senhor veio a falecer. Contudo, tentarei demonstrar a Vossas Excelências a necessidade de reforma da sentença, uma vez que, erradamente, o juízo de primeira instância decidiu por aplicar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê a responsabilidade objetiva dos entes públicos nos casos de atos comissivos. E, no presente caso, não estamos falando de ato comissivo. Estamos falando de uma suposta, repito, suposta omissão por parte do município de Recife no que toca à fiscalização dos imóveis localizados em seu território. Pois bem, a partir do momento em que a sentença, ou melhor, o juízo aplicou a teoria objetiva, restou violado o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Isso porque, nesses casos, há somente a necessidade de se comprovar a existência do ato comissivo, a lesão e o nexo de causalidade entre eles. Ocorre, contudo, que o próprio Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e as demais cortes regionais entendem, e a balizada e consolidada doutrina, entendem que, neste caso, deve ser aplicada a teoria da falta de serviço, a culpa anônima, e não a teoria do risco administrativo. A se entender dessa forma, a aplicação da teoria da culpa anônima, há necessariamente de se comprovar o elemento subjetivo por parte do ente público, no caso, o município de Recife, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Neste caso, estaremos falando de negligência por parte do município de Recife, como disse anteriormente, no tocante ao seu dever de fiscalização. Ora, se Vossas Excelências analisarem detidamente o processo,
serão capazes de verificar que o município de Recife, reiteradamente, não só tentou localizar o proprietário do imóvel, que, à época do acidente, em 2005, residia em Fortaleza, isso desde 2001, que o município tentava localizar o proprietário, isso não foi possível. Contudo, só se teve notícia do domicílio do proprietário do imóvel em 2005, quando o imóvel que ruiu, objeto da presente contenda, ele foi objeto de um mandado de reintegração de posse, cuja ação foi proposta pelo seu proprietário. Esse imóvel havia sido ocupado por um determinado movimento social, foi deferido a liminar e, antes de ser desocupado, esse imóvel ele foi incendiado pelos seus ocupantes. Logo após, o município do Recife, já ciente da localização do proprietário, notificou, autuou e determinou a ele que procedesse às devidas recuperações. O que, diga-se de passagem, não foi feito. E não foi feito por dois motivos. Primeiro, o próprio proprietário disse que havia proposto uma ação em face do município de Recife, visando a impedir a atuação do município. Segundo, os seus ocupantes, como falei, Segundo, logo depois dessa ação, do deferimento e cumprimento dessa liminar de reintegração de posse, o proprietário ele colocou redes de proteção, redes verdes, né? Eu acho que Vossa Excelência já deve ter observado alguns imóveis na recuperação, são colocadas essas redes para evitar justamente a queda de pedaços, né, da fachada. Não só foi colocada essa rede, como também foi tapumada a entrada do imóvel, o que impedia, inclusive, a entrada do município de Recife, da fiscalização do município de Recife. Para além disso, além das notificações, além da autuação, o município de Recife encaminhou ao imóvel, antes, inclusive, da sua ruína, a CODECI, à época, né? Hoje, a Secretaria de Defesa Civil, a SEDEC. E lá foi feito um laudo de vistoria em que se verificou a necessidade de uma completa reforma estrutural do imóvel, sob pena de ele ruir, de vir ao chão, de colapsar, como de fato aconteceu. Ora, todos esses fatos demonstram que não houve omissão por parte do município de Recife. A ruína do imóvel decorreu única e exclusivamente por responsabilidade do seu proprietário, que infringiu o seu dever de zelo para com o imóvel. Assim, tendo sido demonstrada a conduta do município quanto ao seu dever de fiscalizar, restaria afastado o nexo de causalidade. Então, não haveria que se falar em omissão por parte do município de Recife. Por fim, no tocante à indenização por danos morais no valor de R$300 mil imposto ao município, eu rogo a atenção de Vossas Excelências quanto ao valor exorbitante, né? 100 mil para cada herdeira e esposa. Nesse sentido, o município de Recife, caso seja mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor da condenação por danos morais a um valor razoável, Excelência. Pede o município provimento do recurso. Obrigado. A Corte agradece aos esclarecimentos prestados por Vossa Excelência. Eu creio que quando a gente olha aqui que tem 18 pedidos de sustentação oral, o voto é extenso, é meio que temerário fazer a leitura integral do voto, porque seria beneficiar a um dos que aqui estão presentes, em detrimento dos demais. E até porque a obrigação de quem lavra o acordo, a emenda do acordo, é fazer um conteúdo sintético daquele que realmente expediu a decisão. Eu creio que é suficiente na publicização a leitura do acordo.
feito aqui, redigido exatamente nos termos em que é recomendado pelo CNJ e pelo STF na sua distribuição de assuntos. Portanto, é assim que irei proceder. A matéria em maior profundidade está analisada no conteúdo íntegro do voto. Porque o que é que está em jogo? A controvérsia aqui cinge-se em definir a responsabilidade civil do município por danos decorrentes do desabamento do imóvel privado. Notadamente, 1. Saber se a expedição de notificação ao proprietário sobre o risco de ruína é suficiente para eximir o ente público do seu dever de fiscalização e ação. Notifiquei. Ou se isso é um mero protocolo. Ou se dizer que a tapume ou aquelas telas e redes são suficientes para dizer não quer que eu vá, eu não vou. 2. Se a omissão do proprietário na conservação do bem configura culpa exclusiva de terceiro, apta a romper o nexo de causalidade com a omissão estatal. 3. Se a omissão municipal, no caso concreto, caracteriza-se como específica, a ensejar responsabilidade objetiva. O ricochete aqui. Quais são as razões por mim utilizadas para o voto? A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva, quando se trata de omissão específica que ocorre quando o ente público tem o dever legal de agir para impedir um resultado danoso, previsível e evitável, e ainda assim se mantém inerte. O poder de polícia administrativa impõe ao município o poder dever de fiscalizar a segurança das edificações e de adotar medidas eficazes para evitar danos a terceiros, tais como a interdição, demolição compulsória, execução subsidiária de obras emergenciais, não se eximindo de sua responsabilidade com a mera expedição de notificações. A prova dos autos, em especial parecer técnico da CODECIR, do município, demonstra a ciência prévia, inequívoca e qualificada do município acerca do iminente risco de desabamento do imóvel, caracterizando sua omissão como específica e decisiva para a ocorrência do evento danoso. A culpa do proprietário do imóvel, que também se omitiu em seu dever de conservação, configura concausalidade, estabelecendo a responsabilidade solidária entre o particular e o ente público perante a vítima, e não a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, cada um que joga a bronca para o outro. Fica resguardado o direito de regresso do município contra o proprietário. Não tem dúvida. Aqui é o dano a terceiro. Esse município está assegurado direito de regresso. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes desta Corte, eu cito lá, do STJ, em casos análogos. Na hipótese, o montante de R$50 mil para cada um dos autores se revela mais adequado, estava como 100, para compensar o dano sofrido morte e atender à dupla finalidade de reparação compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito. Tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, o ônus sucumbencial deve ser mantido integralmente a cargo do réu apelante, no termo do artigo 86, parágrafo 1 do CPC. Portanto, a tese de julgamento é de que a responsabilidade civil do município por danos decorrentes de desabamento de imóvel privado é objetiva por omissão específica, quando ciente de forma inequívoca do risco iminente
de ruína por meio de laudos técnicos próprios, deixa de exercer eficazmente seu poder de polícia para interditar, demolir ou executar as obras necessárias à segurança, limitando-se a expedir notificações ao proprietário. A culpa concorrente do proprietário do imóvel não rompe o nexo de causalidade em relação à omissão do ente público, ensejando a sua responsabilidade solidária perante a vítima, assegurado o direito de regresso. O valor da indenização por danos morais em caso de morte por omissão estatal deve ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os parâmetros da jurisprudência consolidada, a fim de garantir a justiça e segurança jurídica. Assim, a unanimidade, assim é o meu voto, dando parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para 50 mil para cada um dos autores, em responsabilidade solidária, com o Correio Júlio Cal Vidal, município, e o Correio Júlio Cal Vidal. Tudo de conformidade com os votos anexos, os quais devem ser revistos e assinados para integrar esse julgado. Desembargador Rodemir. Acompanho na íntegra. Pelo provimento parcial, senhor presidente. Proclamo decisão à unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para 50 mil reais para cada um dos autores, em responsabilidade solidária com o Correio Júlio Cal Vidal, tudo de conformidade com os votos anexos, os quais devidamente revistos e assinados passam integrado deste lugar. Está proclamado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Vou chamar agora o número 15, pela sequência aqui das anotações presentes, que volta para ser meu também. Número 15 é a apelação e revisão necessária 17.694/2018 da minha relatoria, o assunto liminar, as partes do Instituto Nacional do Seguro Social e Ricardo de Araújo Gouveia. 15. A senhora está, doutora Rita de Cássia, é isso, né? Pelo requerido Ricardo, não é isso? Doutora, deixa eu lhe dar uma notícia boa. Porque a decisão é unânime no sentido de negar provimento ao recurso do INSS. A senhora pode querer fazer a sustentação oral, mas fica a seu critério. Só agradecer. Sai bem. Dispensado. Eu vou simplesmente proclamar, porque já está votado. E aqui agora, a unanimidade de votos, negou-se o provimento da apelação e a remessa necessária, mantendo incólume a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Muito obrigado. Vai fazer a sustentação. Não, tem outro. Hein? Tem outro. Ah, tem outro, é o próximo dela? É. Vamos lá, o 15. A só ficar aí batendo assim, pode ser que dê também. Nem já pensou? Já pensei. A vida já é muito dura, tem que levar na brincadeira mesmo. Qual o número? É o 25 agora. Levar tudo na cara dura, que enlouquece. Desembargador Antenor. Aqui eu estou observando, doutor, estão emperradas as coisas. É um agravo interno de todo jeito, né? Não ia ter sustentação, não. Mas, independente disso, a pessoa não quer que a senhora fale. Mas foi unânime também negando o provimento. Mas não ia falar de jeito nenhum, porque é um mero agravo interno. Mas isso é uma apelação. Está aqui uma apelação, 25. É do 25. Rosana Esposito. Apelação e reexame. É um agravo interno no recurso de apelação, talvez porque por isso que consta na anotação da senhora que é uma apelação, mas é um agravo É interno. um agravo interno e INSS.
Já tinha ganho. Foi negado o provimento. Reclamar de alguma coisa e foi negado o provimento. Eu proclamo a unanimidade de votos. A gente vai ouvir a senhora em outra oportunidade, se Deus quiser e já querer. A unanimidade de votos negou o provimento à greve interna nos termos do voto relator. Vamos agora ao número 1. Obrigado. Hein? O número 1 é só um pedido de preferência. É bom que é mais rápido, né? Trata-se de um agravo de instrumento, não é isso? 10.652/23/2025. Relator desembargador Valdemir Tavares de Albuquerque Filho. Inclusive, é um voto que foi ajustado dia 25, ontem, às 16h16. É um agravo de instrumento. As partes Maurício de Oliveira Holanda e Luiz Rogério Lima Silva. Eu passo a palavra ao eminente relator do Valdemir Tavares. É um pedido de preferência, é? Pedido de preferência. Estava com sustentação oral, tem nome, tem tudo, mas por preferência. Vamos seguir. É o 1. Tá certo. O voto é curtinho, eu leio o voto, eu passo para a emenda. Eu acho que eu sinto a emenda. Então, vou ler a emenda. A emenda: direito administrativo, agravo de instrumento, mandato de segurança, processo administrativo disciplinar, portarias 3, 4 e 5, 2025, prescrição, impedimento da autoridade instauradora, suspeição do procurador-geral, ausência de justa causa, direito à imagem, princípio da presunção de inocência, publicidade moderada, agravo de instrumento parcialmente provido. Cuide-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão parcialmente concessiva de tutela provisória no bojo do mandato de segurança impetrado por servidor público municipal, visando a suspensão de 3 procedimentos administrativos disciplinares instaurados pelas citadas portarias, bem como a exclusão do seu nome das publicações oficiais relacionadas aos procedimentos. A decisão agravada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto à portaria 03/2025, determinando a sua suspensão, e afastou a presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo por impedimento nos PAD 04 e 05. As questões em debate restringem-se saber se é cabível a exclusão do nome do agravante das publicações digitais dos PADs 4 e 5, diante do impedimento reconhecido das autoridades instauradoras. 2. Saber se há elementos suficientes para o reconhecimento em sede recursal da suspeição subjetiva do Procurador-Geral do município. 3. Saber se os PADs instaurados pelas portarias 4 e 5 carecem de justa causa. 4. Item 4. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na condição dos PADs 4 e 5, tampouco há provas de ausência de justa causa para suas instaurações lastreadas em memorandos e documentos oficiais. A alegação de suspeição do Procurador-Geral do município exige contraditório e produção probatória, sendo questão de natureza subjetiva a ser deduzida na própria instância administrativa, nos modos do artigo 20 da Lei 97.84/99, o que impede sua apreciação imediata em sede de agravo de instrumento. Contudo, diante do reconhecimento judicial do impedimento da autoridade instauradora e da ausência de julgamento definitivo dos PADs, mostra-se desproporcional a manutenção da identificação nominal do agravante nas publicações digitais do município, o que compromete sua honra e imagem funcional em afronta ao artigo 5º, inciso 10 e 57 da Constituição Federal. A publicidade dos atos administrativos deve ser compatibilizada com a dignidade do servidor público, de modo a evitar exposição desnecessária antes do encerramento do devido processo legal. Agravo de instrumento parcialmente provido, foi inclusive seguindo a linha do parecer ministerial, senhor presidente, eminentes pares. Acompanhe o senhor presidente. Eu também acompanho, vou fazer um registro. Recebi o memorial do caso e depois que não bate exatamente assim, com via transversa, com o pedido da desordem. Porque talvez tenha mais alguma coisa aí
sobre a própria legitimidade da comissão constituída, mas acho que a via do agravo instrumento tem os seus recortes e limites, e Vossa Excelência no seu voto aqui, exatamente. Isso não quer dizer que não haja um outro vício para ser apreciado no momento oportuno, não agora. Eu acho que o provimento parcial é adequado aos termos quase concretos. E proclamo decisão, a unanimidade de votos, de uso parcial provimento ao agravo do instrumento, exclusivamente para determinar que o nome do agravante seja retirado das publicações digitais da portaria 04/05/2025 no ciclo eletrônico do município de Camaragibe, devendo ser substituído por iniciais ou outro identificador impessoal até o encerramento definitivo dos respectivos pares, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão gravada. A proclamação. Chamar o número 27 agora. Trata-se de um agravo de instrumentos. Trata-se de um agravo de instrumento. Uma apelação, esse agravo de instrumento. 162 é apelação ou é agravo? 162/42/2021. Relatoria de desembargador do Cardoso Soares Júnior. O tema é indenização. É apelação, sim. É apelação. Essa credibilidade é danada para terreiro. Se seguir a polícia, está ferrado. É uma apelação, indenização é o tema. As partes, Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, Maria José Ferreira de Santana, está escrito para falar, não, está no procurador novato, que eu estou nomeado agora, doutor Henrique, por gentileza, anuncie o nome completo, parte que está representando o número do AB, após isso, Sua Excelência, dispõe do prazo legal e regimental e 15 minutos para a sustentação oral. Agradeço, senhor presidente Henrique Luiz, senadora, procurador do Estado, representando a FUNAP apelante, OAB 467, DPR. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, senhores advogados, eventuários, demais presentes. Trata-se de uma ação que está rareando, presidente. Está rareando porque o pedido é de concessão de pensão previdenciária pela FUNAP, Fundação de Aposentadorias de Pensões do Estado de Pernambuco, feito por dependente de servidor municipal. O segurado era servidor do município de Flores. A ação foi distribuída em 2 de abril de 2012, um pedido, como disse, de inclusão no rol de pensionistas da FUNAP. Ocorre, doutora Câmara, que o óbito foi em 18 de julho de 2007. A ação foi distribuída em 15 de abril de 2021 e o óbito foi em 15 de abril de 96. Ou seja, muito tempo após, mais de 20 anos após o óbito. Pedido de conceder pensão previdenciária por morte com data no início do benefício na data de entrada do requerimento. Alegação de união estável até a data do óbito, 15 de abril de 96. A autora fez um primeiro requerimento à FUNAP para concessão da pensão previdenciária em 15 de abril de 2015, que foi indeferido por ato de 29 de 12 de 2015. Após isso, promoveu uma ação em 2016, a ação de reconhecimento de união estável, onde a FUNAP não foi parte. FUNAP não foi parte. É da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Portanto, que não se pode alegar coisa julgada como faz a parte em relação ao Instituto Previdenciário que não participou da ação declaratória de união estável. Trago o recurso mínimo mandado de segurança 35.018 de Minas Gerais, relatoria do ministro Jorge Farias, julgado em 4 de agosto de 2008. Deixa excelência, aspas, a instituição de benefício previdenciário constitui obrigação que atinge diretamente os cofres da Previdência Social, revelando assim a existência de interesse jurídico e econômico da autarquia federal, responsável pela sua gestão, razão pela qual ela deve ser citada. Ela deve ser citada para responder à demanda judicial, sob pena de violação dos postulados da ampla defesa e do contraditório, imprescindíveis para a garantia do devido processo legal. Hipótese em que a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, ajuizada exclusivamente em face do alegado companheiro, representado nos autos por sua herdeira, a teor do artigo 472 do Código de Processo Civil, não vincula a autarquia previdenciária, que não fez parte da lide, o que denota a manifesta ilegalidade da decisão. Recurso provido, fecho aspas, para dizer até aqui as palavras do ministro Gugel Farias. Foi o que ocorreu no caso. A autora, após o indeferimento, promove uma ação judicial buscando a declaração de união estável, mas alijando, excluindo, não demandando o Instituto de Previdência, a FUNAP, que é interessante, promoveu a ação contra a herdeira do ex-segurado, que é a filha da autora. Foi feito um acordo nos autos, o juiz simplesmente homologou o reconhecimento da união estável. Não se pode, portanto, alegar coisa julgada em relação à FUNAP. No mesmo sentido, recurso especial 1.913.260, Rio de Janeiro, relatoria ministra Regina Helena Costa. Aspas, o acordo recorrido contraria a orientação desta Corte, segundo a qual a sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no fórum passivo, não ostenta eficácia plena para a obtenção do benefício previdenciário. Fecho aspas. E por que a FUNAP negou? Justamente pela ausência de demonstração de coabitação até o óbito. A autora, quase 20 anos após o óbito, comparece à FUNAP, desprovida de qualquer prova, dizendo que tenha união estável com o ex-segurado, mas não fez prova do alegado, motivo pelo qual não foi possível a FUNAP reconhecer a dependência econômica por ausência também da coabitação. E é interessante, doutor Câmara, porque, como disse, o óbito é de 1996, não existia FUNAP, existia o antigo IPSEC. E a lei do IPSEC, Lei Estadual 7.550-77, dispunha em seu artigo 7, parágrafo 2º, considera-se companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado, desde que verificada a coabitação em regime marital. Foi o que não ocorreu no caso, porque não foi demonstrada a coabitação com o ex-segurado ao tempo do óbito e também a dependência econômica. Na época, foi sim habilitada a filha menor do ex-segurado e após, é importante ressaltar, após a maioridade da filha do ex-segurado, é que a autora lembrou que poderia também conseguir uma pensão previdenciária demandando a FUNAP. E aqui vem um ponto que, para mim, é mais importante, porque é uma questão de ilegitimidade. Como disse, a autora se diz companheira de um ex-segurado, não do Estado, não de autarquia nem fundação estadual,
mas sim da município de Flores. Há prova farta nos autos sobre isso. É verdade que antigamente, antes mesmo da criação da FUNAP, o IPSEP assumiu o pagamento de pensão previdenciária para alguns municípios que tinham convênio com o IPSEP. Não era para todos. Aqueles municípios que tinham convênio com o IPSEP. Mas tal regime foi mudado. Foi mudado por força da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, que vedou o convênio entre estados e municípios, dispondo sobre regras gerais do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos. A Lei 28 de 2000, expressamente, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, exclui o segurado do IPSEP que não recebe remuneração do Estado. É o caso. O ex-segurado era remunerado pelo município de Flores. A sentença prolatada em 12 de junho de 2024 concedeu o benefício por voto desde a data do ajuizamento da ação. Então, o que se alega em preliminar é a ilegitimidade da FUNAP para responder pela pensão previdenciária de servidor municipal a esta altura do campeonato em 2025, desde que a Lei Federal 9.717 de 98 vedou a concessão de benefícios a servidores de outros entes federados. É importante ressaltar a diferença. Sim, a FUNAP ainda paga a pensão previdenciária a alguns municípios, mas desde que, na época, tivesse já adquirido o direito, o que não é o caso da altura. Então, em preliminar, a ilegitimidade da FUNAP para pagar a pensão municipal e no mérito da prescrição do direito, porque quase vitenária, quando do ajuizamento da ação, 2021, o óbito mais do que vitenária, o óbito é de 96, e no mérito pela improcedência do pedido por ausência de comprovação de que se fosse companheira na forma da lei previdenciária do Estado. Agradeço. A Corte também agradece a Vossa Excelência pelo esclarecimento prestado. De imediato, eu passo a palavra ao eminente relator. Eu agradeço os subsídios que o eminente procurador, doutor Henrique, prestou a partir da tribuna. Meu voto está digitado e foi disponibilizado para os demais integrantes da Câmara. E percebo que o eminente procurador, em sua sustentação oral, ele referiu que a FUNAP é parte ilegítima porque o servidor é um servidor do município e a FUNAP é uma autarquia estadual. Mas o próprio procurador reconheceu que, na época, antigamente, existia convênio entre os municípios e a FUNAP para o pagamento desse benefício. E por que existia? Porque a FUNAP arrecadava para fins desse fundo, e esse fundo de pensão que seria pago depois para os aposentados e pensionistas. Então, isso afasta, a meu ver, a legitimidade. E com relação à ilegitimidade alegada e com relação à prescrição, eu trago aqui o tema 313 e a conclusão do relator, que é o ministro Barroso. Abro aspas. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo do direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. Fecho aspas e trago também em abono a essa tese da não prescrição uma série de julgados. E concluo dizendo o seguinte: não subsiste a tese de que haveria prescrição do fundo do direito do presente caso.
sendo de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição apenas das parcelas anteriores, quinquênio precedente à data da propositura da ação. Um argumento também relevante que o eminente advogado traz da tribuna é que na ação em que a pensionista alegou a coabitação para fins da concessão da pensão, a FUNAP não fez parte. Mas nessa ação ordinária em que foi proferida a sentença, que é objeto do recurso, toda essa matéria com relação à coabitação ou não coabitação, toda essa matéria foi trazida, propiciando, portanto, a ampla defesa, tanto que o eminente causídico se referiu e refutou toda essa argumentação da coabitação ou não e do direito ou não da pensionista à percepção da pensão. E eu também digo no meu voto, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada, a condição de companheira da autora já foi regularmente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação de reconhecimento de ação de união estável. Mas isso poderia ter sido, nesta ação que estamos a julgar, poderia ter sido refutado porque é uma matéria de ordem pública, poderia ter sido reconhecida a não existência de união estável. A sentença que se pretende infirmar, portanto, apenas deu cumprimento à eficácia material da coisa julgada, deferindo o benefício previdenciário ao autor em razão do vínculo afetivo reconhecido judicialmente. Então, senhores desembargadores, em conclusão, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Pernambuco, mantendo-se integralmente a sentença prolatada, inclusive quanto à condenação parcial pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 85, parágrafo 1º do CPC, majorando-se os honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% sobre o valor da causa. É como voto, senhores desembargadores, senhor advogado. Obrigado, Valdemir. Estou acompanhando. Eu queria falar muito, mas vou falar uma coisa. Eu acompanho. E acompanho porque a situação fática é para demolir por completo os argumentos trazidos. Os convênios era a fórmula de todos os municípios que não tinham órgãos próprios de previdência. Então, passava a contribuição ao Estado e dentro do antigo IPSEC, esse dinheiro arrecadado, depois veio RH, o NAP foi fazendo as diversas evoluções do sistema previdenciário. Então, sei lá, se Flores pagou em dia, se é o governo Flores, essa Vossa Excelência deveria entrando também. Se houve omissão ao Estado. Em 2016, transita em julgado a decisão, dizendo que existia esse liame de dependência econômica de cooperação. Não era para chamar, como não foi chamado para integrar ali, mas tão logo entrou com uma ação que foi chamada a contestar, teve uma oportunidade, o relator bem gratuito, e não permitir, se fosse o caso, não depois da matéria. As duas grandes questões foram inteiramente vencidas e o voto, do meu modo de ver, foi muito oportuno e claro, como a sentença de primeiro grau também, para elidir qualquer dúvida a respeito do caso completo. E provamos, na unanimidade de votos, negou-se o provimento da recurso de apelação do Estado de Pernambuco, a FUNAP, mantendo-se integralmente a sentença prolatária, inclusive com condenação parcial pela prescrição quinquenal nos termos do relatório. Próximo é o 18. No embalo, tá? Vários assim, a gente seguir aquilo lá de Cacifé, não está tudo errado. Não sei que é uma apelação, mas é o embargo da tutela do juiz. É o processo 28.058.16/2010, relatoria da minha relatoria, é um embargo de declaração, 18, embargo.
as partes, município de Recife e outros, e versus Ricentro, BTP, Brasil, Serviço de Engenharia Limitada e outros. Havia um pedido de sustentação do 18, né? Doutor Pedro Henrique, pela embargada. A matéria não é exauriente ao ponto de caber sustentação, mas nenhuma dúvida, mas fica mais tranquilo se Vossa Excelência, porque a decisão é unânime no sentido de negar e rejeitar os aclaratórios do município. Não precisa de sustentação. Senhor presidente, certamente que não. Agora, creio que há um outro processo que tramita em conexão. Vossa Excelência está se referindo ao 280.58 de 16, ação declaratória. Mas não dá julgamento. O julgamento foi embargo de declaração. É que a numeração NPU. Os embargos declaratórios do agravo interno, então, ajuizado pelo Recife. Do município. Todo erro meu. Está sendo registrado. A numeração agora é NPU. Perfeito, é única. Excelências, apenas a honra de me dirigir a Vossas Excelências, agradecer e desejar um bom trabalho. Vossa Excelência também. A unanimidade de voto rejeitado dos aclaratórios nos termos do voto relator. Vou chamar agora o número 5, também da minha relatoria. Tudo aquilo que é um apelo, né? A gente seguir por aqui, achando o apelo. 5, apelação civil 00475942/2022, minha relatoria. O tema, como eu estarei a luta, podia cada nome que falta. Partes TECOM, SUAP SA, versus secretário de Finanças e Secretaria de Finanças de Pujuca, Pernambuco, apelante TECOM SUAP, é o número 5. Tem pedido de sustentação oral pelo Dr. João Paulo Pessoa Pereira Lustosa, pela TECOM. Eu indago a Vossa Excelência se é dispensável a leitura de relatórios, colegas da Frente 5, Bom dia, presidente. Dispensável. Então, eu peço a Vossa Excelência, por gentileza, que anuncie nome completo, número da OAB, parte está representando. Após isso, Vossa Excelência dispõe do prazo da HO regimental de 15 minutos para sustentação oral. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Para fins de registro, meu nome é João Paulo Pessoa Pereira Lustosa, sou advogado aqui do TECOM SUAP, apelante no presente recurso. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo, em nome de quem cumprimento os demais componentes, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes e colegas de profissão, servidores e membros do Ministério Público. Esse processo, senhor presidente, trata-se de uma apelação interposta contra uma sentença de primeiro grau proferida num mandado de segurança em que se analisa a constitucionalidade em relação a uma taxa de limpeza pública do município de Ipojuca. Quando eu digo a constitucionalidade, eu não estou querendo analisar, e não foi matéria do processo, se é possível ou não a cobrança da taxa de limpeza pública. Isso já está sedimentado na súmula vinculante número 19 do Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo que essa temática ela é inconstitucional, é em relação específica a como essa taxa está sendo instituída e como ela foi cobrada em relação ao município específico de Ipojuca. E eu explico, senhor presidente. A Constituição, no artigo 145, ele prevê a possibilidade da cobrança de taxas, de quaisquer tipo de taxas, em relação a serviços potenciais ou efetivos. Essa mesma redação ela é replicada no Código Tributário Nacional, no artigo 77. E ambos os dispositivos eles delegam essa competência para a instituição das taxas ao ente público competente. No nosso caso, quem está sendo julgado, esse ente público competente em relação à taxa de limpeza pública é o município ao qual o imóvel está sediado, no caso dos autos de Ipojuca.
E aí, quando eu vou para o Código Tributário Municipal de Ipojuca, que é efetivamente a norma que rege a presente relação jurídica, desembargador Atenor, eu leio e eu abro a transcrição, abre aspas. A taxa de limpeza pública, TLP, tem como fato gerador a prestação de serviços municipais de coleta e remoção de lixo. Então, veja, a própria redação do artigo 104 do Código Tributário Municipal, ele dissoa daquelas normas que estão nas normas gerais, que estão no CTN e na Constituição, porque aqui, no município de Ipojuca, não basta haver um serviço potencial. Tem que haver, efetivamente, desembargador, uma prestação efetiva em relação à materialidade eleita na norma municipal. A norma municipal, ela elege a materialidade da TLP, no caso específico de Ipojuca, que exista a necessidade da prestação de serviço de coleta de lixo. E esse é o meu primeiro ponto. Mas existe um segundo, desembargador Luiz Carlos, que é o seguinte: o TECOM, ele está sedimentado na área portuária do Porto de Suape, do Complexo de Suape. E o Complexo de Suape, pela sua natureza portuária, ela é uma área de acesso restrito. Então, ainda que se admita que exista uma prestação potencial da coleta de lixo, essa prestação, no caso dos autos, ela não é sequer potencial. Por quê? Porque a localidade onde a empresa funciona é dentro de uma área cujo acesso não é passível de ser ingressado por qualquer pessoa. Se nós aqui chegássemos hoje, agora, no Complexo de Suape, nós não teríamos acesso à empresa. Por quê? Porque existe uma norma e existe uma necessidade de cadastro prévio. Esse cadastro prévio, em relação ao caminhão de coleta do município ou de uma empresa terceirizada, esse cadastro ele sequer existiu. E nos autos do processo, e eu cito o ID número 2483-6923, existe uma expressa declaração do diretor de meio ambiente de Suape dizendo e atestando que essa coleta ela não é realizada pelo município. Eu tenho uma autoridade pública, funcionário do Porto de Suape, em que ele atesta expressamente que não existe coleta por parte do município. E ele atesta isso justamente porque, primeiro, no contrato de concessão do porto, existe uma necessidade, uma estipulação por parte do Estado de Pernambuco para que essa coleta seja feita pelo próprio TECOM. E segundo, porque a área onde o TECOM está sedimentada não tem acesso ao público e, portanto, não tem acesso também o caminhão de lixo. E aí, é em virtude disso que o artigo 1º da portaria 82 de 2018 do Porto de Suape impõe a necessidade desse cadastro de qualquer tipo de pessoa para que haja o acesso às dependências do TECOM e às dependências do Porto de Suape. Então, em virtude disso, entendemos que a sentença de primeiro grau ela equivocou-se porque desconsiderou a materialidade eleita na norma municipal e, em segundo plano, ainda que se admita a cobrança por uma prestação potencial, essa prestação potencial ela também não está caracterizada porque, como disse, a área onde o Porto de Suape está localizado é uma área de acesso restrito por uma imposição legal do próprio Porto de Suape. Então, face a essas considerações, eu peço o provimento da presente apelação e a declaração de ilegalidade e de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública em relação ao TECOM Suape. Muito obrigado, senhor presidente. A Corte agradece os esclarecimentos prestados por Vossa Excelência. Vou passar o voto, eu ia ler somente o acordo. Como aparentemente, tudo que eu aprendi de direito tributário foi baixo. O fato está na Constituição e na lei federal complementar, dizendo que o serviço prestador posto de discussão, mas por que a expressão posto de discussão? Porque a expressão similar não contida no Código Tributário Nacional o impediria de cobrar pela prestação de serviço.
É dever do poder público se organizar para prestar serviço aos munícipes. Isso organizou, e não está podendo prestar. Ainda demora. A Constituição diz que é. O Código Tributário Nacional diz que é. E o poder público dita aqui, oralmente, está gravado, tem uma autoridade do Porto, que diz aqui não entra, daqui não sai, daqui ninguém entra. O município não pode prestar. É uma opção que TECOM, que SUAP fez e que TECOM, que tem a licença com mais 25 anos, acho que da Indonésia, da Tailândia, optou, questão provavelmente de segurança, tem todo o direito. Paga o potencial de disponibilização do serviço. Se não quer, quer. O serviço não está podendo estar sendo vedado, ser prestado. Ponto final, não tem má interpretação do serviço. Tem. É só somar os fatos. A Constituição diz que sim. Lei Federal em complementar diz que sim. O Código diz que cobra para prestar serviço. E aí está, sem poder prestar serviço. Porta fechada. Então, potencialmente, uma coisa é, vai lá e não presta serviço, não coloca à disposição. A ausência, por isso, da expressão colocar à disposição, não seria por si só fator impedente da tributação. E que, além da ausência, terceiro, você não está prestando o serviço e o município insistir em não prestar o serviço. Não é isso que acontece. Expressamente. Não é isso que acontece. Então, sem maiores delongas mesmo, eu não vejo por que a tese possa ser aceita com devido respeito. Devido respeito. O município presta o serviço a todos os municípios. Ou pelo menos se coloca e diz que tem, penaliza. Não tem acesso. Não pode prestar. Isso faz com que retire-se do custo, porque qualquer momento que você a partir de hoje está autorizado ele tem que entrar, tem que ter caminhão, tem que ter funcionário para fazer a coleta, tem que seguir horários para apanhar. Não quero. Não pode funcionar assim. Já pensou se tudo no mundo, acho que sempre essa pergunta que a gente fez, esse meu direito não atrapalha o direito do terceiro, atrapalha em tudo aos outros. Porque se cada um resolver fazer o seu próprio direito, eu não quero. Eu quero amanhã. Se eu quiser depois da manhã, eu quero depois daquele também na minha porta. Não pode funcionar assim. A obrigação do poder público é imensa. Municipal, estadual, federal. Ele não pode escaltar o talento de cada um dos potenciais contribuintes. Então, os demais fórmulas de... Eu já coloquei no voto, Vossa Excelência já leram, e meu voto é negando provavelmente o apelo. E é assim que voto. Em fase de discussão, senhor presidente, eu me congratulo com o eminente advogado pelos argumentos que prestou a partir da tribuna, e o advogado disse que a prefeitura não pode ter acesso ao recolhimento do lixo. Então, ficou ainda a minha dúvida, e o que é feito do lixo? Esse lixo vai para algum lugar. Então, mas a inquietação que eu tive, o presidente já sanou quando diz que o serviço é colocado à disposição da TECOM e do Porto SUAP. Mas, como não há o acesso dos caminhões de lixo às instalações do Porto SUAP e da TECOM, então isso não inviabiliza a cobrança do tributo. Então, é isso, só isso que eu tinha a dizer, e antecipo meu voto acompanhando o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Também o advogado trouxe essas questões de forma né, bem colocada e pelo preparo que tem, e causou logo a princípio uma certa dúvida. Mas a gente, de vez em quando, enfrentamos questões semelhantes, parecidas, feito também em Jaboatão, que dizem que aquela rua não tem acesso, ou só passa na frente, ou só passa pela lateral, mas com a palavra do presidente
Não, agora foi de acordo com a palavra do presidente que me fez convencer do voto, pelas obrigações que o município tem, como Vossa Excelência falou, que não pode estar o talante. Eu vou hoje, eu não quero aquilo. E também corroborado pelo desembargador também Antenor, que seguiu também essa linha de raciocínio. E ao tempo que eu também estava me debruçando sobre o parecer do Ministério Público, da doutora Lucília Dias Varejão, que também vai nessa linha e trouxe precedentes, especificamente em relação à SUAP da lavra do desembargador Jorge Américo, e outro também do desembargador Érico Simões. De sorte que eu estou convencido da conclusão do voto de Vossa Excelência, lhe acompanhando, senhor presidente. A unanimidade de voto negou-se o provimento da operação do Espírito Santo. Obrigado. Perfeito, presidente. Obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado. Vou chamar agora o número 14 da relatoria do desembargador Antônio Cardoso. Em agravo interno, então não tem sustentação, é só preferência. O advogado deve estar aí, a gente tem respeito à nobre profissão da advocacia, vamos manter a prioridade. A operação civil 00807-2021, a relatoria do Antônio Cardoso, o tema é pagamento do tratado monetário, as partes do município de Padre versus Simone Pereira do Estado. Eu passo a palavra ao relator. Eu vejo no meu voto que eu refiro que a controvérsia gira em torno do direito à percepção do piso salarial nacional do Magistério Público de Educação Básica, instituído pela Lei Federal 11.738 de 2008, por profissional contratado em caráter temporário pela Administração Pública Estadual, com os devidos reflexos remuneratórios proporcionalmente à jornada de trabalho desempenhada no período compreendido entre 8 de 2019 a 10 de 2020, observado o limite prescricional quinquenal. A pretensão recursal da municipalidade assenta-se na tese da Lei 11.738 de 2008, que não se aplicaria aos servidores temporários sob o argumento de que a fixação da remuneração dos servidores públicos é matéria de competência do ente federado. E eu penso que não tem razão. O artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias determinou a fixação do piso salarial do magistério por lei específica, sendo essa a base para a edição da Lei Federal 11.738 de 2008, em seu artigo 2º, que define o piso mínimo nacional. E sem mais delongas, eu trago em abono a esta tese uma série de jurisprudências e arestos e concluo dizendo que não se vislumbra, pois, ilegalidade, abusividade ou desacerto na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra em harmonia com os precedentes vinculantes e com a jurisprudência desta Corte, e voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se rígida a decisão impugnada. É como voto, senhores desembargadores. Decisão, a unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo interno, sendo votado e chamo 16, que é um agravo de instrumento, a relatoria do desembargador Antônio Cardoso também, é o 0091915024. Tema a correção monetária de diferença que paga em atraso, autarquia municipal de previdência de saúde do servidor versus Herdeiro Souto Maior. Quem se inscreveu, o doutor procurador Petrônio Monteiro, presente? Não. Tá não. Hein? Não está não. Então, doutor Antenor, passo direto a palavra. Eu refiro no meu voto que a insurgência recursal dirige-se contra a decisão proferida nos autos do processo referido
na qual o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital deferiu tutela de urgência para determinar a implantação do benefício previdenciário de pensão por morte em favor da senhora Zeneide Souto Maior, cônjuge do falecido servidor Alexandre José Lira Lucena. E a agravante sustenta a perda superveniente do objeto da demanda, afirmando que o benefício teria sido implantado após a propositura da ação. Contudo, não trouxe aos autos comprovação de que a implantação ocorreu em caráter definitivo ou sem reservas, tampouco demonstrou a total satisfação da pretensão resistida, razão pela qual persiste o interesse na propositura da ação. E ausente prova de separação definitiva ou da perda de dependência econômica e diante da robustez dos elementos constantes dos autos, mostra-se legítima e prudente a concessão da tutela de urgência diante do risco de dano irreparável à recorrida. E eu voto no sentido de negar provimento ao presente agravo do instrumento, senhor presidente. Obrigado. Já está votado. Meu respeito, proclamação, a unanimidade de votos negou-se o provimento ao agravamento, mantendo a decisão agravada em termo do voto relator. Agora chamar o 17. Da apelação 36, 27865/2020. A relatoria do procurador Valdemir Tavares não tem a obrigação de fazer as partes. Pronto. A partir daquela é pronto, controle dos elétricos limitado e a outra Procuradoria-Geral do Estado. Senador, pode ser sustentação oral? Tem sustentação do Estado ou não? Não, sustentação do Estado não está escrito para sustentação. Tronco. Tronco controle da lei. Eu estou colocando aqui no voto que, quanto ao pedido de repetição de indébito referente ao período anterior aos depósitos realizados pela autora, merece acolhimento, como bem destacado pela autora em seu recurso de apelação. É só isso que se cinge a apelação de Vossa Excelência? Apenas isso, questão da repetição. Pronto, então. Tá. Não? Quer fazer explicação oral? Não, agradeço. Bom trabalho. Obrigado. Os outros são proclamados, porque já está tudo votado. A unanimidade de votos. A unanimidade de votos. Negou-se o provimento ao preso do Estado de Pernambuco e deu-se o provimento ao recurso da apelada da autora. Tronco, controle da legitimidade nos termos do voto da relator. Obrigado, senhor. Vamos passar para 21, seguir a sequência aqui, que é mais fácil. Não vai estar inscrito sustentação, é só para dar preferência. Tem 2 sustentações aqui, mas para melhor fazer assim, a sequência. 21 é uma apelação C244820, embador de novo é o relator, o assunto dos contas de pagamento, benefício previdenciário, IRH e Jane de Lito Soares são as partes. Embador de novo, você pode abreviar o voto para seguir tudo. A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação civil interposto contra a sentença proferida pela primeira vara civil da comarca de Carpina, que determinou a exclusão das gratificações de locomoção e de difícil acesso da base de cálculo da contribuição ao SACEP. É um agravo interno. É qual o número? É o 21. Agravo interno, 2448,
20.2024. Não, Está certo, está certo. 2448. O recurso pretende revisão da decisão monocrática, invocando interpretação restritiva do conceito de verba indenizatória, bem como sustentação do caráter remuneratório das parcelas em análise. Eu penso que a finalidade das gratificações reside na compensação pelos ônus decorrentes do exercício funcional em localidades de difícil acesso ou deslocamento intermunicipal, hipótese distinta da remuneração por prestação de serviço ordinário. E trago uma série de arestos jurisprudenciais em abono desta tese. Nesse contexto, a defesa apresentada pelo agravante tenta, por via recursal, ressignificar a natureza da verba com base em argumentos de sustentabilidade financeira do sistema, mas desconsidera o conteúdo jurídico e funcional das gratificações, tal como delineado na legislação estadual específica e interpretado pela jurisprudência desta Corte. E concluo que a ausência dos elementos novos ou argumentos jurídicos inovadores torna inócua a pretensão recursal. Fundamentos já foram sustentados na decisão monocrática, inclusive com apoio em precedentes deste tribunal, e voto no sentido de negar provimento ao agravo interno. Proclamar, apontar a unanimidade de votos negou o provimento ao agravo interno, nos termos de voto do relator. Chamar agora o agravo do instrumento 000760-2025 do município de Recife, representado pelo procurador judicial, o agravado Giovanni Berardo da Silva, Nel Energia, o advogado dela já veio. Número de ordem da pauta, senhor presidente. 22. Quem pediu para sustentar, a doutora Helena Siqueira Benítez Caetano, não está presente. Não acho que tem ninguém para sustentar. Esse agravo ataca aí suposta ausência de direito da decisão interlocutória que postergou a apreciação preliminar de irregularidade na representação processual e a ausência de documentos indispensáveis para o provimento ou não em momento meritório. Não posso buscar o privilegiado da opção numérica. Após o exame apurado dos autos da cronologia processual, entendo que a pretensão recursal do município de Recife não merece acolhimento, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida em sua integralidade. Faça aqui a análise do fundamento dos quais a decisão não tem sustentação do técnico jurídico. A decisão do magistrado de piso, ao rechaçar a preliminar de forma permissiva ao máximo do feito, embora pudesse ter sido mais precisa ao determinar expressamente a emenda, na prática ligou-se ao espírito do ordenamento processual. A subsequente juntada de documentos de alguns autores corrobora o aceito de se evitar uma extinção prematura do processo. Caberá ao juiz de origem, antes de designar a audiência de instrução, verificar se a regularização foi completa por todos os autores e, caso contrário, proferir espaço auxiliador especificando para ultimar a correção do coletivo, sem que se implique na necessidade de reformar a decisão hora registrada. Por isso, meu voto no sentido de negar provimento ao presente agravamento, mantendo a decisão recorrida de primeiro grau nos seus termos. Já votaram, por exemplo, a unanimidade de votos negou o provimento. O agravamento tem um voto relator. O 23 vai ter sustentação oral da relatoria do embargador Antenor Cardoso. Trata-se da apelação civil 01-51-370-2023, apelante João Hélio de Faria Moraes Coutinho, o apelador de Pernambuco, se apresenta para sustentação oral 23,
o doutor Breno, é isso? Breno Barbosa Nunes, pelo apelado do João Hélio. Doutor Breno, indaga a Vossa Excelência se é dispensável a leitura de relatório. É dispensável a leitura de relatório? Acho que os colegas também já conhecem do que se trata, relator do desembargador Pedro Cardoso. Eu peço só a Vossa Excelência que, por gentileza, anuncie o nome completo, número da PEI, parte que está representado. Após isso, Vossa Excelência pode sequenciar com a sustentação oral, para a qual dispõe 15 minutos. Breno Barbosa Nunes Bezerra, OAB 56074. Apelante João Hélio de Moraes, João Hélio de Faria Moraes Coutinho. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, meus colegas, bom dia. Venho a esta tribuna, em nome do apelante, contra a sentença de primeiro grau, que merece reforma, pois reconheceu indevidamente a prescrição em ação que busca tão somente a indenização de licença-prêmio não gozada pelo servidor público estadual. Senhores desembargadores, o ponto central é bem simples. Não há prescrição a ser reconhecida. À época da aposentadoria do apelante, em 2018, vigorava a lei do Estado de Pernambuco, a Lei 11.631 de 2000, que estabelecia o prazo de 10 anos para a revisão dos atos administrativos. Esse prazo, por força do princípio da isonomia, deve ser aplicado de forma simétrica também ao administrado. Portanto, o ajuizamento da ação se deu em 2023, dentro do prazo decenal, afastando de plano a prescrição. Mas ainda, a recente lei estadual 18.570 de 2024, ao reduzir o prazo para 5 anos, trouxe regra de transição nos moldes do artigo 2028 do Código Civil. E o prazo concreto já havia transcorrido mais de metade do prazo decenal quando a entrada em vigor da nova lei, de modo que permanece aplicável o prazo de 10 anos. Outro ponto bastante relevante é que a sentença considerou como termo inicial da prescrição a contagem do ato da aposentadoria publicada no dia 31 de 10 de 2018. Todavia, excelências, como é pacífico nos tribunais superiores, e a aposentadoria é um ato complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. Nesse sentido, o próprio STJ já decidiu que o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente se inicia com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. No caso em análise, a homologação pelo TSE ocorreu em 23 de 1 de 2019, de modo que a ação foi ajuizada em 28 de 11 de 2023. Se deu dentro do prazo de 5 anos. Logo, não há que se falar em prescrição. Esse entendimento é, inclusive, chancelado pela própria Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, no seu parecer referencial 0002 de 2023, que reconhece como marco inicial da contagem prescricional a homologação pelo Tribunal de Contas, e não pela portaria publicada no DOI. Por essas razões, requer-se o provimento da apelação para afastar a prescrição e condenar o Estado de Pernambuco para pagamento das licenças de prêmio não gozadas. Passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, antes de ingressar na questão fulcral propriamente dita, eu encaro a questão da gratuidade que fora concedida. E eu deixo de reconhecer a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, revogando-a com base nos documentos constantes nos autos e no requerimento expresso da parte adversa apresentado nas contrarrazões. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo prevê que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção é relativa e pode ser elidida por prova em contrário.
E o parágrafo 2º do artigo 99 complementa. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte de comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor é auditor fiscal aposentado, percebendo proventos brutos superiores a R$50 mil, com valor líquido de R$28.371, conforme narrado nas contrarrazões pelo Estado de Pernambuco, e não impugnado nos autos. Além disso, busca na apresentação recebimento de quantia próxima a R$400 mil, o que demonstra a sua capacidade econômica concreta para superar as despesas processuais e assim afastada a presunção legal de hipossuficiência e não tendo o autor demonstrado, mediante prova inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, impõe-se a revogação do benefício, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do CPC. E eu trago em abono desta tese um aresto do Superior Tribunal de Justiça da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti. E, ultrapassada a análise da gratuidade da justiça, eu constato, como foi referido pelo advogado da tribuna, que a apelação interposta pelo senhor João Hélio Farias Moraes Coutinho é contra a sentença prolatada que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 do CPC. E refiro ainda que a controvérsia posta nos autos cinge-se a pretensão de conversão em pecúnia de 8 meses de licença-prêmio não gozadas por servidor público estadual aposentado e a ocorrência ou não da prescrição. Eu trago o tema repetitivo 516 do STJ, e no que se refere à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, o egrégio STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento segundo o qual seu termo inicial coincide com a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Confira-se os termos da tese, que é o tema 516. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor. No meu voto, eu trago todo o julgado, mas eu me eximo de lê-lo no momento, porque já consta do meu voto. No caso concreto, o autor foi aposentado em 31 de outubro de 2018, conforme portaria da FUNAP, consoante ID, que eu refiro no meu voto. A ação foi proposta apenas em 28 de novembro de 2023, ou seja, mais de 5 anos após a aposentação, ultrapassando o quinquênio legal previsto no artigo 1º do decreto número 20.910 de 1932. Então, não se aplica a prescrição decenal como foi referido pelo eminente advogado a partir da tribuna. E esse decreto refere às dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito contra a fazenda pública, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. E trago, também abono esta tese, julgados de vários tribunais, inclusive tribunais superiores. E concluo revogando a decisão do 1º grau, que deferiu a gratuidade da justiça, indeferindo o benefício com foco no artigo 99, parágrafo 2º do CPC,
E, no mérito, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2º do CPC. Majoração de honorários recursais no patamar de 12% do seu valor da causa. É como voto, senhores desembargadores, senhor advogado. Né? Obrigado. Passa a palavra ao ministro desembargador. De acordo, presidente. Eu também ponho o voto e proclamo decisão à unanimidade de voto. Tem 3, tem também na parte do a unanimidade de votos revogou-se a decisão do primeiro grau que deferiu gratuidade da justiça, indeferindo benefício com fruto no artigo 99, parágrafo 2º. O CPC, no mérito, negou-se o provimento da recurso de apelação nos termos do relatório. 24 agora, se está presente, o senhor vai estar. É a última sustentação presente. Trata-se 24, mas tem mais sustentação prevista. Trata-se da revisão necessária de apelação, número 000572-2024, vem da segunda CIV de Goiânia, o apelante do município de Goiânia, o apelado é Maria Elizabeth da Silva. Está inscrito como advogada. Peraí, Maria Elizabeth é apelante, mas está apelada, né? Está errada. Pela apelante, não, Maria Elizabeth. Município. Maria Elizabeth é apelante ou apelada? Recorrida, excelência. Qual o número da... É o 24 da pauta, o 572-36 é o número dele. Isso, eu sou pela recorrida, excelência. Mas ele é apelado, Elizabeth. Isso, exato. Porque quando seguir por aqui, por essa pauta, não dá certo, não. É apelante ao município de Goiânia. Com certeza, muito obrigado. 24. Eu estou vendo aqui o voto. É negando provimento ao reexame e ao recurso de apelação. Quer fazer sustentação? Excelência. Agradeço. A sua presença foi agradável para a gente. O senhor não sei o que ele foi aí, mas a gente tem que ir acompanhando pela sequência. Eu vou proclamar, desembargador Rodemir, já direto. A unanimidade de votos, negou-se o provimento ao reexame necessário ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juiz do acordo dos tribunais delatórios. Então, os demais processos não tem sustentação oral e foram todos votados. Então, vou chamar assim, proclamar. Número 2 é um agravo de 2343/2023.